Boa tarde, meu nome é Vanessa, eu sou fonoaudióloga, trabalho no Serviço de Atenção à Saúde Auditiva da Univale de Itajaí e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre triagem auditiva neonatal. Vou começar falando um pouquinho então sobre audição e desenvolvimento de linguagem que estão diretamente relacionados, tá? Para que a criança adquira linguagem e venha desenvolver fala, é necessário que ela consiga detectar os sons, localizar, discriminar, memorizar, reconhecer e compreender esses sons. Então, desde que o bebezinho está lá na barriga da mãe, esse bebezinho já consegue escutar alguns sons, tá? Pensando então em qualquer tipo de perda auditiva, ela vai reduzir a qualidade e a quantidade dos estímulos que são oferecidos para a criança ou para esse bebê, tá? Existem então diferentes tipos e diferentes graus de perda auditiva. Nós temos um quadro que mostra desde o som mais grave até o som mais agudo, tá? Então, que é o som mais fino. Uma criança, uma pessoa que escuta audição, que tem audição normal, ela vai escutar desde o barulho do mexer das folhas até o barulho de um avião, né? Então, o barulho de uma criança chorando, são todos os sons que ela vai estar escutando, tá? Então, uma criança, um paciente com uma perda auditiva, ele vai ficar privado de ouvir alguns sons. Então, depende do tipo de grau, né, de perda auditiva que esse paciente tem. No caso, a partir de 40 decibel de audição, a gente já observa que já existe uma alteração, né, uma privação, principalmente dos sons da fala, que está mostrando nessa faixa aqui. Tá? Então, a partir daqui, já começa a acontecer os prejuízos relacionados à aquisição de linguagem, pensando nos bebês. A importância da detecção precoce. Tá? Então, a perda auditiva que não for identificada na infância, ela vai trazer um grande impacto sobre a comunicação, sobre a cognição, desempenho escolar, desenvolvimento emocional e o bem-estar psicossocial. Então, ela tem uma influência em todas as áreas da vida da pessoa. Esses atrasos, além de tudo, vão poder resultar em menores níveis de escolaridade e oportunidades na fase adulta, né? Além de gerar mais custos, mais gastos, né? Para a questão do governo também. Então, eu trouxe alguns dados referentes à deficiência auditiva, né? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? São dados de 2005, 278 milhões de pessoas têm perda auditiva de grau moderado a profundo. Então, lembrando, naquele quadro, né? A gente mostrou que a partir de uma perda moderada, né? Os sons da fala já são prejudicados. Então, uma criança que tem uma perda profunda, ela pode, né, ela não vai ter esse som, não vai estar escutando esses sons, né? Então, e a gente sabe que se for detectado precocemente, né, metade dessa população poderia ter sido minimizada, né, essa perda auditiva, né, e ela não teria um prejuízo tão grande. No Brasil, o diagnóstico da deficiência auditiva acontece em torno dos 2 anos de idade, né? Então, se a gente pensar em precoce, né? Olha só, quanto tempo essa criança já perdeu, né? Esses 2 anos de vida, o quanto a criança aprende em 2 anos de vida, né? Pensando, então, nos bebês, né? Nos recém-nascidos. A prevalência de deficiência auditiva, ela vai variar em torno de 1 para 6 para cada 1.000 nascidos vivos, certo? Esse número, ele muda quando a gente pensa em bebê de UTI, né? Então, bebezinho que ficou internado por muito tempo, né? Ele passou pela UTI, esse quadro, ele vai variar, ele vai de, ao invés de ser 1 para 6, ele vai de 2 para 4 e não para 1.000, para cada 100 nascidos vivos. Então, é um número bem importante, né?
Se a gente for comparar esses dados com os achados do teste do pezinho, que já é um teste realizado há bastante tempo, né, um teste obrigatório também, né, então se a gente comparar, né, essas são doenças, fenilcetonúria, né, ela é detectada no teste do pezinho, então assim, o achado é de 1 para 10 mil nascidos vivos, né. No caso da anemia falciforme, que também é uma doença que pode ser detectada no teste do pezinho, 2 para cada 10 mil. Enquanto a surdez, né, a gente encontra 30 para cada 10 mil. Então, é um número bem alarmante, bem importante, né? Então, daí surgiu a necessidade e a importância, né, de realizar uma triagem logo após o nascimento, uma triagem auditiva, certo? Que, no caso, é o teste da orelhinha. Então, em agosto de 2010, foi aprovada uma lei federal que torna obrigatória, então, a realização do exame de emissões otoacústicas evocadas, que é o teste da orelhinha, tá? É mais conhecido como teste da orelhinha. Então, qual é o objetivo desse teste, tá? Ele vai identificar o mais precocemente possível a deficiência auditiva. Para que ele possa identificar mais precocemente, né, a deficiência auditiva, a gente precisa de indicadores de qualidade, que são eles, né? Então, a cobertura de pelo menos 95% dos nascidos vivos, ou seja, né, então, conseguir fazer o exame, né, essa triagem em pelo menos 95% dos bebês que nascem vivos, né? A TAM, né, que é a triagem auditiva neonatal, que a gente abreviou, ela tem que ser realizada até o primeiro mês de vida, tá? Salvo os bebês que ficaram por algum motivo internados, então eles não tiveram alta hospitalar e estão há mais de um mês lá no hospital. Então eles precisam fazer esse exame antes da alta hospitalar, certo? O índice, para ser encaminhado para diagnóstico, ele tem que ser um índice baixo, né, em torno de 2 a 4%. Justamente porque que tem que ser um índice baixo? Porque existem os falsos positivos. Mais para frente eu vou estar falando um pouquinho da questão né, do encaminhamento, né, para o diagnóstico. Então, o que é importante também a gente destacar? A adesão ao diagnóstico, né? Que tem que ser feita até o terceiro mês de vida. Por quê? Às vezes o bebê faz o primeiro teste, não volta para fazer o segundo, né? Então, os responsáveis, às vezes, não têm conhecimento, ou às vezes, né, por algum outro motivo, não puderam retornar ao local onde esse bebê fez esse primeiro exame. Então, é importante que, né, para a gente ter qualidade, para que a gente possa conseguir fazer, né, com que a TAM, né, com que cumpra com os objetivos, né, ideal, então até o terceiro mês de vida, tá? Que esse diagnóstico seja completo. O que a gente precisa ter também? Terapia e adaptação de aparelho auditivo, tá? Então a terapia fonoaudiológica ela é indispensável para todos os bebês que forem detectados com alguma deficiência auditiva. Tanto pode ser unilateral quanto bilateral, ou seja, acometer um dos ouvidos ou os dois, tá? Então, nos indicadores de qualidade, eles referem que é importante que pelo menos 95% desses bebês que têm o diagnóstico consigam fazer a terapia e a adaptação de aparelho, tá? 1 mês, e aqui eles falam até 1 mês depois do diagnóstico, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o teste da orelhinha, que é o teste de emissões otoacústicas evocadas. Então, é uma triagem, tá? Então, ele sinaliza a possibilidade de o bebê necessitar fazer outros exames, né? Então, ele não é um exame de diagnóstico, né? Ele só nos alerta da necessidade, né, de ter que repetir esse exame ou de ter que ser encaminhado para um diagnóstico, certo? Como a gente já falou, ele tem que ser realizado, então, em todos os recém-nascidos, né, até, de preferência, o primeiro mês de vida. É um exame que não dói, ele é realizado, então, com o bebê acordado ou com o bebê dormindo mais calmo, né, e o resultado já é imediato. Aqui eu tenho uma imagem
da professora Débora. Esse neném que tá no colo dela é o filhinho dela, o Miguel, hoje ele tá com 2 anos. E então aqui mostra eu fazendo o exame. Normalmente a gente realiza esse exame então com um equipamento portátil, né? Então é um equipamento pequeno que a gente pode utilizar ele, por exemplo, em maternidade, a gente pode levar para onde a gente quiser. Como que funciona esse equipamento, né? Ele tem um fone que a gente coloca no ouvidinho do bebê. Esse fone vai emitir um som que vai fazer com que a cóclea, né, mande uma resposta. Então, esse resultado, ele dá passa ou falha, tá? Então, o bebê, quando essa cóclea está funcionando, ou seja, essas células do ouvido estão funcionantes, o resultado é imediato, o bebê passou nessa triagem. Às vezes, por algum motivo, o bebê pode falhar na triagem, né? Então, pensando que esse bebê fez o exame um dia depois do nascimento. E antes de fazer o exame, ele fez a equipe de enfermagem deu banho nesse neném. Então, e entrou um pouquinho de água no ouvido. Às vezes o bebê pode falhar, ele vai realizar a triagem e ele pode ter uma falha, né? Então, isso pode ser um resultado falso positivo, que a gente chama, né? Então, ele vai precisar fazer um reteste, tá? Esse reteste, ele vai acontecer entre 15 e no máximo 30 dias de vida após a realização do primeiro, tá? Outros fatores que podem ocasionar uma falha nesse bebê, né? No exame desse bebê. A presença de vernix, ou seja, líquido do parto que ainda está na orelhinha do bebê, tá? Por ele fazer o exame, às vezes ainda antes de ter alta hospitalar, às vezes é comum ter um pouquinho de líquido dentro do conduto do bebê e isso vai atrapalhar a captação da resposta, tá? O bebezinho que costuma mamar muito deitado, ou o bebê que tem refluxo, né? Então, tudo isso pode ser um motivo para que esse bebê falhe no teste, mas nem por isso ele tenha uma deficiência auditiva. Por isso é importante que ele faça o reteste e depois, então, a gente vai seguindo aqui para as etapas. Então, só voltando um pouquinho, o exame é feito primeiro numa orelha, depois na outra orelha, né? O resultado já sai na hora, então, em média, dura 1 minuto por orelha, então é um exame rápido, né? Tem baixo custo, né? De preferência, ele tem que ser realizado num ambiente silencioso, então, muitas maternidades, muitos hospitais já têm os equipamentos dentro, né? E possuem algumas salas específicas para a realização. Quando não, eles procuram então um ambiente mais silencioso, porque ruído atrapalha a realização, atrapalha o resultado desse exame. Então, quais são as etapas? EOE, então emissões autoacústicas evocadas, né? Para bebês sem indicadores de risco. Logo à frente eu vou falar um pouquinho sobre o que são os indicadores de risco, tá? Então, esse bebê fez o teste da orelhinha. Ele falhou, em 15 a 30 dias ele vai fazer o reteste. Ele voltou para fazer o reteste. Se nesse reteste ele falhou outra vez, ele vai ser encaminhado para fazer o PEAT. Então, o que é o PEAT? Potencial evocado auditivo de tronco encefálico. É um exame que vai verificar, então, integridade de via auditiva, tá? Então, ele é um pouquinho mais completo. Então, é necessário que esse bebê que fale seja encaminhado para fazer esse exame, tá? O que a gente tem observado? Que em muitos lugares, né, as pessoas insistem por muitas vezes fazer o teste. Fez a primeira vez, voltou para o reteste, fez a segunda e ele tenta fazer a terceira e não dá. Então, assim, né? Se ele não passou na primeira, não passou na segunda, ele já deve ser encaminhado, né? Ele já deve ser encaminhado para um diagnóstico. A gente não pode ficar esperando que esse resultado venha a normalizar, né? Porque enquanto isso a gente está perdendo tempo, né? A gente sempre tem que pensar lá do que a gente comentou do diagnóstico precoce, né? Então, melhor que a gente faça isso, né? Como uma prevenção do que a gente perca um tempo que é precioso para esse bebê. Os bebezinhos que têm indicador de risco.
tá? Então, eles vão ser encaminhados diretamente para fazer esse potencial evocado. Por quê? A maioria das perdas auditivas são cocleares, ou seja, são na cóclea, né? O que o teste da orelhinha consegue avaliar. Enquanto os bebês que têm indicadores de risco, que a gente vai ver logo em seguida, eles têm indicação de fazer uma avaliação mais completa, justamente por possivelmente, né, ter indicadores de risco para um outro tipo de alteração que a gente chama de uma alteração retrococlear, né? Então a gente precisa afastar esse tipo de alteração e a gente só consegue fazer isso através desse exame, tá? Tem muitas maternidades que já têm um equipamento, então no mesmo equipamento de triagem que faz a emissão autoacústica, faz o potencial evocado automático, né? Então, se o bebezinho é de risco, ele já vai direto fazer o potencial evocado. E mais pra frente, ele vai ser acompanhado, enfim, e vai fazer, né? Se deu alterado, ele vai ter que passar pelo diagnóstico da mesma forma. Então, aqui, o que a gente falou, né? Se o bebê falhar na triagem, ele deverá passar por uma avaliação auditiva completa, que não entra um ou dois exames, então é uma avaliação auditiva completa, é a avaliação do comportamento dessa criança, né? São medidas de imitância acústica, né? Então, para ver como é que está a questão de ouvido médio, né? Então, é uma avaliação completa. Ele deverá passar por isso até os 3 meses de idade, né? Então, se vocês forem pensar, é um prazo curto, né? Então, que ele precisa ser encaminhado e ele precisa já ter feito toda essa avaliação, tá? Esse diagnóstico, onde acontece? Ele vai acontecer em centro de referência. Então, até os 6 meses de vida, esse bebê ele precisa já ter o diagnóstico completo e já ter iniciado a intervenção adequada. Por quê? Hoje a gente já sabe que se esse bebê começar com a intervenção até os 6 meses de idade, né, ele vai ter uma vida semelhante à de uma criança que escuta, ou seja, com pouco tempo de privação, né? Lembra que a gente falou antes que a criança precisa detectar o som, né? Então ela precisa identificar esses sons. Então, se ela perde muito tempo, né? Então isso vai trazer prejuízos mais agravantes para ela, tá? Os indicadores de risco para perda auditiva. Quais são eles? Primeiro, né? É importante que a gente sempre fique atento ao discurso dos pais, né? Então, a preocupação do responsável, mãe, pai, avó, enfim, quem cuida dessa criança, em relação aos atrasos na audição, na fala, na linguagem ou no desenvolvimento como um todo. Por exemplo, a avó estava com a criança em casa e ela viu que bateu a porta e a criança não reagiu, né? Então, isso não pode passar despercebido. Ela precisa, né? Então, começar uma investigação, né, para ter certeza que tá tudo bem. Voltando, como eu falei antes, é melhor a gente se prevenir, saber que tá tudo bem, do que a gente deixar, né, passar um tempo que é precioso para esse bebê. Então, qualquer relato de preocupação dos pais, é importante, a gente tem que levar em consideração e é um direito da criança, né, ela precisa fazer essa avaliação. História familiar de perda auditiva. Então, aqui entram os casos principalmente, né, de alterações, no caso, né, história familiar de perda mesmo na família. Normalmente, assim, a tia já teve, né, então isso genético mesmo, tá? As infecções intrauterinas, citomegalovírus, rubéola, herpes, sífilis, toxoplasmose, principalmente no primeiro trimestre da gravidez da mãe, ou seja, os primeiros 3 meses, né? Então, isso é bem importante, ela precisa fazer o pré-natal direitinho, né? Justamente para saber se tem alguma alteração ou não, porque esse bebê ele vai precisar de um acompanhamento. Permanência em UTI por mais de 5 dias. Então, uso de ventilação mecânica, né? Então, a exposição a alguns tipos de medicamentos que podem estar lesando as células, então podem estar lesando a cóclea, né? E outros que são os diuréticos de alça, que a gente fala que são furosemida, né? O Apgar, que é aquela notinha que o bebê recebe quando ele nasce, né? Então, o Apgar baixo, né, também são fatores de risco e a gente precisa acompanhar mais de perto essa criança. Hiperbilirrubinemia, que precisa fazer exsanguíneo transfusão. Então, o que é? O amarelão, tá?
anomalias craniofaciais, então malformações, algumas síndromes que são associadas à perda auditiva, infecções pós-natais, meningite bacteriana e viral. Inclui o herpes, vírus e varicela confirmados, tá? Então, nesses casos, quando for confirmada, essa criança já deve ser encaminhada o mais rápido possível para fazer avaliação e diagnóstico, porque pode causar uma perda, né, neurosensorial profunda, e isso vai trazer sérios prejuízos para a criança. Então, logo após o diagnóstico, ela já precisa fazer o quanto antes a investigação auditiva. Traumatismo crânioencefálico, quedas, então a criança caiu, bateu a cabeça, né? É importante também. Casos de quimioterapia, e aqui a gente fala otite média recorrente, que são as infecções de ouvido, tá? Todo bebezinho, quando nasce, ele tem direito à caderneta de saúde da criança. Nessa caderneta de saúde constam todas as informações, tanto, né, da gestação da mãe, se foi uma gestação simples, se foi uma gestação de risco, e principalmente os dados do bebê, né? Então, que horas ele nasceu, a data que ele nasceu, como ele nasceu, e ali também consta a triagem neonatal, né? Então, além da auditiva, existem outras triagens que são feitas ali, né? Então, tem uma parte bem específica que é da triagem auditiva. Ali fala se ele fez ou não fez, a data que ele fez, qual foi o exame que ele fez, ou seja, se foi o PEAT ou se foi as emissões autoacústicas, o resultado, né? Então, da orelhinha direita, da orelha esquerda e a conduta, né? Aqui é importante que a gente coloque sempre a conduta, né? O fonoaudiólogo que realiza o exame é importante porque, né? Mais tarde o bebê tem alta, o pediatra, né? Ou alguém que está acompanhando essa criança vai ler a carteirinha e vai ver que essa criança foi encaminhada para diagnóstico, né? Então é importante retomar, essa criança foi encaminhada, né? Quem que encaminhou, para onde foi, vamos ver como é que está a situação, né? Então a conduta é extremamente importante. Teve alta, né? Orientaram os pais, tudo isso deve ser colocado na carteirinha de vacina, tá? Porque esse é o documento que a criança tem. Como que a gente vai saber de todos esses indicadores de risco que a gente falou? Também estão aqui na carteirinha, tá? Quando não escritas, normalmente o hospital ele envia um relatório, né, um resumo de alta, e ele normalmente está anexado na carteirinha de vacina. Então, ali a gente consegue saber se o bebê, né, fez uso de medicação ototóxica, se o bebê nasceu com Apgar baixo. Então, todas essas informações a gente vai ter na caderneta de saúde. Então, sempre é importante, quando o fonoaudiólogo for fazer o exame, né, precisa verificar todas essas informações na carteirinha, tá? O Ministério da Saúde lançou em 2012 as diretrizes de atenção da triagem auditiva neonatal, tá? Então, que seria um conjunto de ações que vão ser realizadas para atenção à saúde na infância. Inclui a triagem auditiva, né, que a gente já falou, o diagnóstico audiológico, o monitoramento da audição e da linguagem, ou seja, não é a gente só fazer o diagnóstico ou só fazer o teste da orelhinha e abandonar essa criança. Essa criança precisa de um acompanhamento, tanto na questão auditiva quanto na parte da linguagem. E nos casos que for detectada, então, essa alteração, ela vai precisar de uma reabilitação auditiva, certo? A triagem auditiva, ela tem que estar integrada à rede de cuidados à pessoa com deficiência, né? E ações de acompanhamento materno-infantil. Então, por exemplo, um curso de gestantes, né? Então, é importante que no curso as mães recebam orientações de se essa maternidade que o neném vai nascer, ele faz o teste da orelhinha, se não faz, onde que ela pode fazer, né? Então, essas informações, né, as mães precisam estar cientes, né, e as maternidades também, né, tem que estar mostrando onde isso pode ser feito. Então, atenção com atenção básica, integração com atenção básica, né, para garantir o monitoramento e o acompanhamento da audição e da linguagem também, né. Então,
bem como a adesão aos encaminhamentos para os serviços especializados, que foi o que a gente falou. Então, o pediatra vai abrir a carteirinha de vacina e vai ver que ali a criança foi encaminhada para diagnóstico por ter falhado nas 2 orelhinhas. E então o pediatra vai perguntar: mãe, essa criança foi encaminhada, né? Não, não foi, então vamos fazer encaminhamento, né? Então, participação de todo mundo, né? Para que a gente não perca essa criança, né? Todas as crianças, elas devem ter um acompanhamento das habilidades auditivas e de comunicação adequados para a idade, tá? Independente de ter risco para perda auditiva, de ter deficiência auditiva, não, são todas as crianças. Sobre os centros de diagnóstico, no caso, né? Então, existem os serviços de atenção à saúde auditiva, né? Aqui em Santa Catarina, a gente tem, então, em Itajaí, Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul e Chapecó, tá? Então, são esses centros que vão fazer essa avaliação audiológica completa, né? Que vai incluir, então, a avaliação com médicos especializados, né? Exames auditivos especializados, diagnóstico e reabilitação. Então, colocação de aparelho quando necessário, tá? Então, são esses serviços que a gente recebe, na verdade, né, os municípios deverão encaminhar para esses municípios, de acordo com a sua região, para que seja feito esse diagnóstico quando existe alteração lá no começo, tá? Aqui no caso da triagem. Então, aqui só um resuminho. O bebê que não tem perda auditiva, ele vai ser acompanhado na unidade básica ou com o pediatra. O bebê com perda auditiva, ele vai precisar, então, de aparelho auditivo e de terapia fonoaudiológica, tá? Inicialmente, ele vai fazer essa terapia fonoaudiológica no serviço onde ele foi adaptado, né? Ou seja, onde foi protetizado, onde ele colocou o aparelho auditivo. Depois, ele vai voltar para o município e lá no município de origem, ele deve receber a terapia adequada, certo? Então, pensando assim, em que situações eu devo encaminhar para esse centro de diagnóstico, tá? Os bebês que falharam na triagem, os bebês que têm risco para perda auditiva, o relato dos pais sobre dúvidas com relação à audição dessa criança, crianças, então, com atraso no desenvolvimento de linguagem ou global. Então, aqui é uma coisa importante que a gente percebe que às vezes o pai fala: mas eu comecei a falar quando eu tinha 5 anos, né? Então, na verdade, assim, qualquer atraso mínimo já é um atraso, né? Então, a gente não pode perder tempo com essa criança. Não é porque o pai falou quando a criança, né, quando ele tinha 5 anos, que o filho vai falar também, né? E se tiver uma alteração auditiva? Então, foram 5 anos da vida dele que ele perdeu, né? Que, lógico, a criança vai apresentar evolução, mas com certeza vai ser muito mais lenta do que uma criança que recebeu essa intervenção logo no início. O profissional de saúde, então, ele deve estar atento sempre ao que o bebê realizou a triagem e o segmento, que foi aquela questão que eu falei para vocês, né? Então, observar na carteirinha de vacina, né? Se ele foi encaminhado, deu tudo normal, ok, vamos orientar. Não foi, vamos ter que encaminhar ele para um diagnóstico, tá? Então, esse segmento sempre deve, né? O profissional tem que estar atento. A criança reage aos sons ou à fala, né? Então, a criança tá lá na unidade básica, né? Então, assim, o pediatra já pode, né, verificar, bater uma porta ou fazer um barulhinho e ver se a criança procura, né? Isso já é um teste de audição que a gente acaba fazendo, né? Então, às vezes a gente não percebe, mas a gente já começa a ficar mais atento para isso, né? Outra coisa importante, essa criança, ela tem intenção de se comunicar? Como que ela se comunica? Ela se comunica por gesto, ela se comunica por gritos, ou ela chora, né? Então, observar se para aquela idade aquilo está adequado, né? Essa forma de comunicação dela está adequada, ou se às vezes ela não apresenta, né? Então, tudo isso são dados que os pais sempre têm que ficar atentos, tá? Como é o comportamento da criança? É agitada? É calma demais? Né? Então, isso tudo, né, são coisas que a gente vai observando e que, à frente, alguma dúvida, encaminhar, certo? Eu coloquei aqui, então, os marcos do desenvolvimento infantil.
são quadros. Esse primeiro quadro é orientado pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então, normalmente, no nosso serviço, a gente, quando a criança fez a avaliação, né, concluiu a avaliação do normal, então a gente sempre orienta os pais, né, a observarem esse quadro, que ele vai mostrando para cada faixa etária o que é esperado para esse bebê, tá? Um exemplo, quando ele é recém-nascido, ele vai acordar com um barulho forte, ou seja, ele vai ter uma reação reflexa para um barulho mais forte. Né? De 3 a 4 meses, ele já vai começar a ficar mais acordado, a prestar mais atenção nos sons, né? Já vai começar a querer procurar de onde está vindo esses sons e já vai começar a ter uma certa intenção, né? Alguns sonzinhos ele já vai começar a emitir, né? Então, cada fase, né, apresenta um desenvolvimento esperado. Então, não só os pais, mas quem trabalha com criança tem que estar sempre atento para, né, observar essa criança como um todo, tá? Além dos marcos do desenvolvimento infantil da Organização Mundial de Saúde, existe um outro que é da Sociedade Brasileira de Pediatria também, que eles comparam o desenvolvimento normal com os critérios de encaminhamento para crianças com atraso de fala, né? Então, um exemplo, com 12 meses, se a criança não balbucia ou não imita a voz do outro, ela já deve ser encaminhada, né? Então, é importante, né, que os profissionais de saúde, os pais, sempre estejam bastante atentos, tá? O melhor desenvolvimento, ele vai depender de fatores como o grau da perda auditiva, a idade que foi detectada essa deficiência auditiva, as atitudes e as habilidades dos pais, ou seja, né, levar a criança para essa terapia, ela precisa desse acompanhamento, né, os pais precisam estimular essa criança em casa, brincar com essa criança, né, tudo isso vai fazer um diferencial lá na frente, tá? Então, isso vai influenciar então, na capacidade cognitiva e de construir a linguagem da criança. Tudo isso vai garantir que ela consiga, de uma forma mais fácil, né, e mais rápida, a constituir a linguagem. Como e quando eu vou encaminhar? Né? Quem pode encaminhar? O médico, né, pode encaminhar, o fonoaudiólogo também, no caso... normalmente a gente costuma receber os encaminhamentos, né, dos bebês que falharam na triagem ou de pais que procuram a fono porque a criança está com atraso de fala, né? Ou seja, lá com 2 anos a criança não está falando e aí a fono na hora ela já encaminha para fazer uma investigação auditiva, tá? São eles quem vão preencher o protocolo de acesso à saúde auditiva, tá? Esse protocolo vai ser encaminhado então por meio do TFD, que é o tratamento fora do domicílio, e o exame vai ser agendado, então, via CISREG, tá? Aqui eu coloco alguns desafios, né, que eu acho que seria o ideal, a implantação da TANU, que seria a triagem auditiva neonatal universal, ou seja, que a gente consiga alcançar aqueles 95% de todos dos bebês, né, de uma forma integrada a rede de saúde infantil e o PSF, tá? A instauração de um banco de dados nacional, né? Então, para que a gente saiba qual região, né, tem deficiência auditiva, para onde que a gente possa encaminhar, né? Então, esse banco de dados, ele vai nos servir bastante e ajudar todos os centros, né? A avaliação, então, da qualidade dos serviços, e a educação continuada dos profissionais. Então, né, quem realiza o exame nunca pode estar parado, sempre tem que estar buscando, né, e se especializando. Aqui eu trouxe a Júlia, né, que é a nossa neném, que agora não tá tão neném assim, mas ela falhou no teste da orelhinha e hoje ela tá com 9 meses, então ela entrou no nosso serviço com 3 meses, com 4 meses ela já foi adaptada, então ela usa aparelho bilateralmente, né? Então ela tem uma perda profunda em uma das orelhas e uma severa em outra, né? E ela, assim, já tá com desenvolvimento de linguagem, né, ótimo, né? E aqui ela, então, fazendo a programação do aparelhinho
e aqui ela sorrindo. E esse daqui é a nossa equipe, na verdade aqui faltou um médico, mas é a equipe que trabalha com a gente lá em Itajaí. Então eu queria agradecer, qualquer dúvida, né, eu posso disponibilizar meu e-mail também, qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada. A primeira pergunta é de Arvoredo. Eles querem saber se o PEAT seria o Bera. Isso, é só uma outra denominação, mas ultimamente a gente tem a nomenclatura de PEAT, mas é o mesmo exame. Arvoredo perguntou também se o exame é feito pelo SUS em Ceará. Então, o PEAT ou o teste da orelhinha? Né? Então, aí teria que ver qual o exame, mas de qualquer forma, né, eles teriam que entrar em contato com a regional né, que no caso seria Chapecó, para ver qual centro que faz o exame, tá? Tanto o teste da orelhinha quanto o Bera ou o PEAT. É o da orelhinha. É o da orelhinha, Teria que entrar em contato, então, com o centro de referência, o SASA de Chapecó, para que eles possam orientar, né? Ou, de repente, com a própria secretaria do município de Ceará, né? Para ver qual o lugar que faz o teste da orelhinha lá. Fraiburgo, gostaria que você falasse um pouco em relação ao teste da orelhinha transiente ou por produto de distorção. Bom, hoje a gente sabe que o teste da orelhinha, as emissões autoacústicas transientes, elas vão acometer, vão ser mais sensíveis para triagem, tá? Porque elas pegam perdas cocleares até 35 decibel, enquanto o produto de distorção pega a partir de 45, então uma perda leve pode escapar aí, né? Então o ideal é que seja feita o que é recomendado, né? São as emissões transientes. Lauro Miller perguntou se o município tem obrigação de fornecer o teste da orelhinha. Sim, é lei federal, o município tem que oferecer. Quando não, né, ele tem que encaminhar para o município, ele tem que orientar pelo menos o município vizinho que possa fazer ou de repente contactuar com esse município que vai fazer o teste. Pouso Redondo disse que lá eles não têm maternidade, mas fazem parto no hospital particular. Nesse caso, a lei também é válida de ser obrigatório o teste? Então, a lei, ela fala que o neném precisa fazer o teste, mas ela ainda não deu normativas com relação ao local que esse bebê tem que fazer, né? Então, o que eles podem estar oferecendo, né, ao município é buscando através da Secretaria de Saúde mesmo, né, alguma pactuação com o município que faça, né, ou adquirindo mesmo o equipamento para que seja feito naquele município, mas é direito, todo bebê tem que fazer. Fraiburgo disse que lá é realizado o teste por produto de distorção. Ele também é validado para triagem auditiva neonatal, mesmo acometendo perdas a partir de 45 dB? Existem alguns lugares que realizam quando não tem disponível o software para a realização das emissões transientes, mas o que é recomendado é que seja feita com transientes, que elas são mais sensíveis, né? Lauro Miller quer saber qual o profissional que realiza o teste. Fonoaudiólogo. Queria agradecer. Qualquer dúvida, eu vou passar meu e-mail e aí vocês podem estar entrando comigo, entrando em contato comigo ou entrando em contato no serviço de atenção à saúde auditiva lá da Univale, que é em Itajaí, tá? Pelo telefone 47-3345-7589. Ok? Obrigada.